Muito bem, vamos então conversar um pouco sobre esse tema que gera muita contradição. Quero te dar as boas-vindas, que bom ter você do lado de cá. Se você ainda não me conhece, eu sou José Sena, estou pastor, terapeuta e consultor do Emagrecer Comendo. Nós temos aqui alguns projetos dos quais nós trabalhamos dentre eles o projeto Abençoando Gerações, para mulheres, para homens, para famílias. Temos também a Mulher Virtuosa, que é uma mentoria exclusiva para mulher. Temos o DHPH, de homem para homem, um projeto diretamente para o homem. E falando sobre abençoando gerações, nós falamos sobre bênção, maldição geracional. E isso gera algumas dúvidas, algumas contradições acerca daquilo que algumas pessoas aprenderam, né? Então, o motivo do meu bate-papo aqui hoje com você é trazer algumas informações para que nós possamos conscientizar-nos acerca desse tema tão relevante. Eu quero trazer luz para você acerca desse assunto que a gente tem falado bastante dele. Eu diria que talvez seja a maior revelação que Deus tenha dado para nós ao longo desse processo e que tem transformado não só a nossa vida, a nossa história, como a história de centenas de pessoas que têm atentado para essa instrução, né? Tem transformado histórias de famílias, tem transformado ministérios, mas ao mesmo tempo também é algo que traz muita oposição, principalmente aos religiosos. Mais oposição ainda àqueles que têm o coração preso à letra e não têm o direcionamento ou a busca pela revelação do Espírito. Isso gera muitas perguntas, né? Quando nós vamos falar sobre o resgate da primogenitura, sobre abençoando gerações e muitas perguntas mesmo. As pessoas elas nos perguntam pessoalmente no nosso WhatsApp, por isso eu estou aqui esclarecendo sobre essa temática, porque eu já juntei todas as perguntas aqui e vou procurar ser conciso aqui na resposta com você. Então o tema é abençoando gerações e o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre heranças espirituais, ou heranças geracionais, ou legados relacionais, ou até mesmo maldições hereditárias. São nomes diferentes, mas o sentido é o mesmo, é um só. Nós temos trabalhado, tanto eu quanto a minha esposa e toda a nossa equipe, temos buscado trabalhar dentro desse aspecto, a consciência acerca das heranças espirituais. E nós temos empregado algumas quebras de paradigmas espirituais. Eu não queria muito usar esse termo, né? Maldição hereditária, porque isso assusta, né? Então isso gera medo nas pessoas. E aí quando a gente fala sobre maldição, o que as pessoas dizem? Ah, eu não tenho maldição. Ah, eu também não tenho maldição. Eu também não tenho maldição. Então, é por isso que eu quero utilizar como heranças espirituais, tá bom? Então vamos lá. É muito importante isso aqui, eu preciso deixar claro isso para você. Quanto a maldição, ela é bíblica, tá? A maldição, ela é bíblica e é um ato de Deus. É Deus quem amaldiçoa Caim, é Deus quem fala para Abraão, Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. É Deus quem conclui lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, dizendo que antes que tivesse aquele grande, terrível dia dele. E ele fala pela boca do profeta Malaquias que ele enviaria o profeta Elias para quê? Para que se convertesse o coração do pai ou dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para quê?
para que ele não venha e fira a terra com maldição. Então, ele declara e ele fala sobre a maldição. Então, lá no livro de Apocalipse 22, lá no último livro da Bíblia, que diz que só na cidade santa, somente na Nova Jerusalém, é lá que não haverá mais maldição. Mas ainda assim existe uma polêmica dentro de tudo isso, né? Existe uma discussão interminável sobre esse assunto no meio da igreja. E eu não estou aqui para gerar polêmica ou politizar um tema, mas eu estou aqui para trazer consciência para você dentro daquilo que nós estamos abordando. E aí, eu quero só trazer algo bem simples para você. Se nós estamos hoje no Brasil, aqui no Brasil nós temos leis que fundamentam o modelo de vida aqui no país denominado Brasil. Se nós formos para a Inglaterra, lá na Inglaterra tem leis que regulamentam o modelo de vida na Inglaterra. E lá existem coisas que aqui não existem no quesito leis. Aqui existem coisas que lá não existem. E quando eu saio desse país e vou para outro país, qual é a lei que vai regulamentar meu tempo, a minha vida naquele país? É a lei do meu país de origem ou a lei do país ao qual eu estou sendo inserido? A lei do país ao qual eu estou sendo inserido. Se eu chegar lá na Inglaterra e disser eu não concordo que o motorista dirige do lado direito, vai mudar alguma coisa para os ingleses? Claro que não. Na mesma proporção, se os ingleses vierem até o Brasil e dizerem, olha, eu não concordo que o motorista fique na posição esquerda do veículo, vai mudar alguma coisa? Não, porque o que predomina, o que prevalece é a lei daquele reino, daquele país, daquele local onde nós estamos entronizados. Não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque desde antes da manifestação do ministério de Cristo na terra, João já vinha dizendo, é chegado o reino de Deus. No reino de Deus o que prevalece é a lei de Deus, as diretrizes de Deus, as orientações de Deus, tudo proveniente de Deus. Quer você concorde, quer você não concorde, o que prevalece, o que vai prevalecer é as leis de Deus. Ah, mas eu não concordo com maldição hereditária. Está escrito aqui. Ah, mas eu não concordo com isso ou com aquilo. Está escrito aqui. Se está escrito aqui, nós vamos seguir aquilo que está escrito. Agora, é óbvio que nós estamos buscando a direção do Espírito Santo para que nós possamos seguir de forma clara, concisa e direta. E aí, dentro desse contexto de maldição hereditária, voltando para o tema, qual é o argumento bíblico que algumas pessoas das quais eu já compartilhei sobre essa temática, e aí eles trouxeram alguns argumentos dizendo, não, mas não tem mais maldição, a maldição já acabou, não tem maldição hereditária, não tem mais toda essa questão, essa dinâmica, não tem consequência geracional dos pecados dos pais, tem não. Eu falo, mas por que não tem? Vamos ler, vamos dissecar o texto e vamos pensar. E aqui eu estou pensando não como um teólogo, tá? Estou pensando de forma bem simples e bem direta. E aí eu percebi que quase que em unanimidade eles usam um texto lá do livro do profeta Ezequiel, né? Inclusive eu estava à mesa esses dias com uma família de pastores e nós abordamos esse texto. E Ezequiel não vai mais usar, ele está dizendo o seguinte, que não vai mais ser usado esse ditado, esse adágio popular em Israel. Qual é o ditado que está descrito lá em Ezequiel 18? Que os pais, o ditado é mais ou menos assim, seus pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos vão embotar. Ou não vão embotar. Presta bem atenção. Em resumo, o texto está dizendo assim, não há consequência de pecado, tá? De pai para filho. Então, o preço do pecado de pai para filho ocorre que é um tremendo equívoco. Por quê?
Porque ao fazermos a interpretação desse texto, tá? Porque Ezequiel, aqui no capítulo 18, ele não trata de maldições. Ezequiel 18 aqui especificamente, ele está falando de legados relacionais. Ezequiel 18, ele não fala de heranças espirituais, de heranças geracionais, de maldições hereditárias. Ezequiel 18 está falando de pecado. Pecado é pecado. E pecado não é a mesma coisa que maldição. Ok? Faz sentido isso para você? Então eu quero deixar isso bem claro. Existe uma diferença entre pecado e consequência geracional. Por que existe essa diferença e como conceituar essa diferença? Porque o pecado, dentro do contexto bíblico, traz como salário, traz como consequência a morte. E morte aqui não é só uma morte física, morte aqui é separação de Deus. Ou seja, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E quem peca e não se arrepende está separado de Deus até chegar ao entendimento de que está separado, para que possa converter-se e voltar-se por meio do sacrifício de Cristo a restabelecer a relação com Deus. É mais ou menos isso. Então o salário do pecado é a morte. Se o pai peca, o filho não morre. É isso que Ezequiel 18 está dizendo. Ezequiel está dizendo assim, ó, pai pecou, o filho não vai morrer porque o pai pecou. Por quê? Porque se o filho peca, o pai também não morre. O contrário também é verdadeiro. Por que isso acontece? Porque é responsabilidade pessoal. Tá? Quando falamos aqui de questão relacional, é responsabilidade pessoal. Ezequiel 18 está tratando aqui da lei da responsabilidade. O que representa a lei da responsabilidade? Cada um vai responder pelo seu pecado diante de Deus. Eu acho interessante porque quando a gente vai lendo a Bíblia, esse dia eu estava sentado junto com o pastor Marcos Aurélio da Silva, lá de Águas Lindas, um dos nossos mentores, um dos nossos instrutores. Ele disse para mim assim, ele disse, olha, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico fascinado pelo direito, pelas leis, pelo Código Civil, pela Constituição, pelas leis, porque é fascinante ler a Bíblia e contemplar toda essa dinâmica. Então presta atenção, Ezequiel 18 está tratando de responsabilidade, lei de responsabilidade. Cada um vai responder pelo seu pecado diante de Deus. Cada um vai responder na vida eterna pela sua transgressão. É pessoal. Então, se o pai peca, o filho não morre. Claro que não morre, porque o pai pecou. Mas não há, enfim, o preço do pecado para a geração seguinte. Tá? Então, a gente precisa atentar a isso. Então, falando de herança espiritual, de maldição hereditária, de legado geracional, não está em Ezequiel 18. Tá? Tá onde, pastor? Está nos 10 mandamentos. Está instituído como uma lei. E uma lei como estatuto perpétuo. É lá que o Senhor, que o Pai, que o Eterno escreveu que visitaria a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É outra lei. É a lei da liderança, não é a lei da responsabilidade, é a lei da herança. A herança espiritual não decorre de responsabilidade. Faça ou não faça, nada pode se tornar herdeiro exatamente como era no mundo natural. Se um homem enriquece, presta atenção, se eu enriqueço, tenho alguns milhões de reais na minha conta, e eu tenho filhos que não são marginais, que não são bandidos e são homens de Deus, são íntegros, são responsáveis. Na minha morte, esses filhos são os meus herdeiros, constituídos. Não importa
Imagina que um homem que tenha 3 filhos e tenha 3 milhões de reais. E um desses filhos é bandido e ele vai preso. Então, ele morreu. Tinha 3 milhões líquido, então fica 1 milhão para cada um. Aquele que está preso, ele perde a herança? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele perde o direito de desfrutar a herança porque ele está preso, mas ele não perde a herança. A herança é dele. Então não importa se os filhos contribuíram ou não para a construção do patrimônio. Eles herdam por quê? Pela legitimidade de serem filhos. Sois filhos, logo sois herdeiro. Está escrito, é bíblico. Então, herança decorre de legitimidade da filiação. Então, agora imagine, eu disse para você, um homem tem 3 filhos, ele tem um patrimônio de 3 milhões de reais. 2 desses filhos são gente boa, são homens de Deus, mas um é homicida, está preso, foi preso. Agora esse homem morreu. Todos 3 têm direito à herança, sim ou não? Sim. Até o que está preso, pastor? Sim, todos têm direito à herança, só que 2 que estão fora têm direito à herança e podem desfrutar dessa herança porque eles estão livres. E o outro que está preso, ele tem direito à herança, mas ele não pode desfrutar da herança porque ele está preso, tá? Então, presta mais atenção. O patrimônio é um legado para os filhos, ainda que eles não tenham feito nada, tá? Ainda que eles não tenham se esforçado em nada para construir. É herança, e a herança independe de qualquer atitude do herdeiro. Depende apenas da legitimidade do herdeiro. O herdeiro não precisa ter responsabilidade na construção da herança. Não tem uma necessidade de ter responsabilidade para construir um legado. Entende isso? Por quê? Porque ele é filho, simplesmente isso. Então, a lei da herança na Bíblia está nos 10 mandamentos. Está na lei maior de Deus. Essa lei da herança ela é visível na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Inclusive, essa lei da herança, nós vamos abordar ela dentro do resgate da primogenitura. É uma orientação de Deus, é uma diretriz de Deus para que nós possamos desfrutar da vida e vida com abundância a qual Cristo veio para nos proporcionar. Então, nós vamos falar sobre isso também. Então, essas leis, elas não acabaram. Elas são aplicáveis o tempo todo, tá? E aí outra pergunta que vem muito para a gente, daqueles que querem combater essa ideia ou essa verdade bíblica, porque não é uma ideia que eu estou trazendo aqui, não é uma ideia que outras pessoas têm abordado, eles dizem assim, pastor, mas é o seguinte, tudo bem, o senhor está dizendo aí, mas e a cruz? Jesus, na cruz, se fez maldito por nós. Sim, é verdade. Aí eles dizem, mas Jesus já levou toda a nossa maldição. Sim, é verdade. Na cruz do Calvário está a solução para todas as maldições. Mas as maldições não acabam por causa da cruz. Assim como o pecado não acabou por causa da cruz. Concorda comigo? Imagina comigo, então agora não temos mais pecado porque a cruz resolveu tudo. Sim, agora não temos mais doentes porque a doença acabou por causa da cruz. Claro que não, a doença não acabou por causa da cruz. Então na cruz tem a solução para o pecado, para a enfermidade, para o trauma e para a maldição. Mas vamos lá, na cruz Jesus fez-se pecado. Ele morreu levando sobre si as minhas transgressões. E o castigo que me traz a paz hoje estava sobre ele, porque ele foi punido pelo que eu fiz. Então o pecado que estava sobre ele naquela cruz era o meu pecado. Agora, porque ele morreu na cruz e o pecado estava sobre ele, não há mais pecador na terra? E não existe mais pecado na terra? Não há mais necessidade de arrependimento pelo pecado para ter benefício do perdão na cruz? Ou a enfermidade na cruz do Calvário também fez enfermidade no meu lugar? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que além de perdoar as minhas iniquidades, ele curou as minhas enfermidades.
Ele curou as minhas doenças e ninguém mais adoece na terra? É isso que acontece? É claro que não. E eu vou ser sincero para você. Nós atendemos aqui milhares de pessoas anualmente e a gente percebe o quanto as pessoas estão doentes. Então, o cristão que tem a salvação na cruz não adoece mais na terra? Claro que não. Está ansioso, está depressivo. Então, a mesma coisa acontece com as maldições. Na cruz, Jesus levou as minhas maldições. Jesus levou o meu pecado, levou a minha doença, levou a minha maldição. Mas nada é automático. Não é automático. Nada na cruz é automático, entenda isso. É preciso irmos à cruz, confessando o pecado, confessando a herança espiritual, entregando na cruz esse legado maldito, para recebermos a cura da enfermidade, o perdão do pecado e a bênção no lugar da maldição. Então vamos lá. Para não ficar dúvida nenhuma, são duas leis. Uma é a lei da responsabilidade. Cada um é responsável pelo que fez, pelo que está fazendo. Nem o ascendente, tá? Nem o que ficou para trás, nem o que vai para frente, tem absoluta responsabilidade pelo pecado. Nem o ascendente, nem os meus pais e nem os meus filhos têm absoluta responsabilidade pelo pecado, porque isso é pessoal e é individual. Assim como a salvação ela é pessoal, a morte eterna também é pessoal. Assim como o arrependimento é pessoal, a cura a cura da enfermidade, tá, que nós vamos buscar também ela é pessoal. Também as maldições da mesma forma é pessoal, tá? Eu preciso levar essas maldições de forma pessoal para a cruz, reconhecendo o pecado do meu ascendente, para que o meu descendente seja livre. Como diz o Márcio Micheli, né? Resolvendo o passado para liberar o futuro. Eu resolvo o passado para liberar o futuro, reconhecendo pela transgressão dos meus ascendentes que foi construída uma herança maligna para a minha vida. Eu confesso o pecado do meu ascendente, aí levo essa herança para a cruz e recebo a bênção no lugar dessa maldição. Então a cruz é um depósito onde eu deposito e saco. Então eu deposito primeiro para depois sacar. Olha para mim aqui, ó. Já estou finalizando essa videoaula, tá? Presta atenção. Você acha que é lícito nós irmos num caixa eletrônico hoje e sacar R$1 milhão sem ter depositado? Concorda comigo? É lícito eu chegar hoje lá no Banco do Brasil e falar eu quero sacar R$1 milhão. Aí o gerente vai falar assim, tá, você não tem saldo aqui na sua conta, você depositou? Aí você diz, não depositei não. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Isso é roubo. Isso é assalto. É assalto. Eu estou assaltando. Presta atenção, muitas vezes nós queremos assaltar o reino de Deus. Nós queremos sacar sem termos depositado. Nós vamos depositar na cruz para sacar. Então, assim como a transação financeira, eu só saco a partir de um depósito. Pode ser outra pessoa que deposita para mim. Eu faço o saque. É isso que nós fazemos dentro do Abençoando Gerações. É isso que nós trazemos sobre as maldições hereditárias. Sobre toda essa dinâmica do resgate da primogenitura. Fazermos um depósito na cruz para que haja um saque. Não só para mim, por mim, mas para toda a minha posteridade, seja na ascendência ou na descendência. Porque senão eu vou cometer um assalto querendo sacar sem depositar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, sim. É nossa herança, sim. Mas tudo precisa ser apropriado. Tudo, absolutamente tudo. Eu preciso requerer. Eu preciso sacar. Só que antes de sacar eu preciso depositar. Nada é automático. E quando as pessoas negam a existência de heranças espirituais, de legados geracionais, de maldições hereditárias, a gente acaba negando a própria Bíblia. Porque todas essas citações que eu acabei de fazer, elas estão lá.
nos 10 mandamentos. Então, esse é o caráter de Deus, de visitar as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Até aqui, alguma dúvida? Volta e assiste de novo essa videoaula. Teve dúvida? Me chama, meu número está aqui em algum lugar, pode chamar, nós estamos aqui para caminhar com você, de forma clara, objetiva e definitiva. Que a bênção do Pai esteja sobre a sua vida. Para saber mais, nós vamos nos ver na próxima videoaula.